Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Toma Café Comigo. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre Toma Café Comigo. Hoje eu vou estar explicando o porquê que todo início de semana eu estou aqui, tirando um tempinho para falar sobre esse assunto. O que significa Toma Café Comigo? O porquê do Toma Café Comigo? Qual é o motivo, qual é o objetivo? E eu espero que você, a partir desta explicação, esteja aqui todo início de semana. Geralmente eu faço às segundas-feiras, às 6h57 da manhã, o Toma Café Comigo. E vamos lá, então, vamos dar início a essa explicação. E também o porquê que eu venho aqui explicar o porquê. Muitas pessoas perguntaram para mim, por que Toma Café Comigo? O que quer dizer Toma Café Comigo? Então, o Toma Café Comigo tem um objetivo. E qual que é esse objetivo? É essas pessoas que estão em início de carreira, essas pessoas elas não sabem em que meio elas estão entrando. Tudo para elas é novidade. Elas fizeram um curso de cabeleireiro, ou de manicure também pode ser, ou de estética, mas elas não estão prontas para entrar naquele meio. Elas estão prontas para dar início a um desenvolvimento das suas atividades. Porém, aquele ambiente para elas ainda é desconhecido. E neste ambiente existem muitos detalhes, muitos fatos invisíveis. Por que eu falo invisíveis? Invisíveis primeiro porque a pessoa ela não conhece aquilo. E depois invisível porque a pessoa ela tá tão eufórica de começar uma nova etapa na vida dela, de frequentar um novo ambiente, e ela não percebe que todos os assuntos os quais nós vivemos no dia a dia vão fazer parte de certeza daquele ambiente, porém ela não está preparada para separar aquele ambiente do ambiente o qual ela está acostumada a viver. Por que eu digo isso? Bom, salão de beleza, clínica de estética, a pessoa ela precisa ter muita conexão ali com o seu cliente, mas ela também precisa ter muita conexão com seus parceiros de trabalho, com os seus, vamos dizer assim, que eles não são apenas parceiros. Além de eles ser parceiros, companheiros de trabalho, aquilo acaba se tornando como se fosse uma segunda família. Vamos explicar isso melhor. O salão de beleza, ele é como se fosse a sua segunda casa, porque é muito acolhedor, é muito parecido com uma casa, embora o ambiente seja outro. O ambiente ele seja de trabalho, ele seja de profissionalismo, ele tem ali aquele ambiente que apresenta um ambiente diferenciado da sua casa, e ele é diferenciado, só que lá no fundo existe então assim aquela conexão, aquele aconchego, como se fosse de uma família. Por quê? Porque as pessoas elas se veem todo dia. O profissional ele passa mais tempo dentro de um salão do que dentro da sua própria casa. O profissional ele começa, muitos, na terça-feira e vai até sábado trabalhando. A maioria dos salões, eles não abrem às segundas-feiras, e sim, existem salões que abrem às segundas-feiras. Então, existem pessoas que trabalham a segunda-feira o dia todo, e existem pessoas que trabalham desde a segunda-feira até o sábado, a semana toda, e existe aquele salão que ele trabalha de terça a sábado. Então, existe aí um aprofundamento de relacionamento entre os profissionais, entre os colegas de trabalho, entre cliente, entre as pessoas, os representantes, que vão ali para
vender os seus produtos. Então existe essa ligação, e essa ligação ela é muito forte. E com o passar do tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, nós começamos a misturar os ambientes. Nós vamos sendo levados e nós vamos misturando, nós vamos tendo os mesmos hábitos os quais temos na nossa casa, nós vamos tendo dentro deste ambiente. Então, quando dá um determinado tempo, muitas pessoas, o que elas acabam fazendo? Elas acabam sendo aquela mesma pessoa que ela é dentro da casa dela, ela costuma ser lá dentro do trabalho dela. E aí fica uma coisa sem separação. E lógico que nós temos a nossa essência e nós temos a nossa consciência também. E lógico que nós devemos ser aonde quer que nós vamos, que nós iremos, que nós estamos, nós precisamos ser realmente a nossa essência. Porém, nós precisamos diferenciar o nosso trabalho, o nosso profissionalismo do que nós vivemos dentro de casa. Então, o Toma Café Comigo, ele veio justamente para explicar esses detalhes, explicar essas situações, explicar nos mínimos detalhes aquilo que muitas pessoas elas não conseguem enxergar. Porque ela tá naquele ciclo vicioso, vamos dizer assim, naquela roda ali de hamster, né? A qual ela sai da casa dela, ela é aquela pessoa e ela vai para o trabalho dela e ela continua sendo aquela mesma pessoa. E o que acontece dentro das nossas casas, lá no íntimo da nossa casa? Nós acabamos falando palavras para os nossos familiares, que muitas vezes eles são palavras de brincadeiras, são costumes, são hábitos, maneiras de sentar, maneiras de se portar. Nós vamos tendo aquela liberdade e no nosso lar a gente deve sim ter mais liberdade, vamos dizer assim, ter privacidade. Só que nós vamos levando isso gradualmente para o nosso trabalho. Tem um ditado que fala assim, que toda a vassoura nova, ela varre muito bem. Quando nós entramos em um novo trabalho, então aquela sensação de novo, aquela sensação de desconhecido, nos faz ficar um pouco diferenciado. E ali nós estamos pondo o nosso profissionalismo. Porém, com o passar do tempo, gradualmente, isso vai... a gente vai relaxando, vai ficando mais à vontade e gradualmente, sem perceber, né? Então nós vamos levando aqueles costumes caseiros para dentro do nosso trabalho. E na grande maioria dos trabalhos, das empresas, isso se torna um pouco difícil acontecer. Porém, no salão de beleza, isso é um costume, isso é um hábito. Ele se torna um hábito com o passar do tempo, porque nós vamos tendo afinidade demais com os nossos companheiros de trabalho, nós vamos tendo afinidade demais com o nosso cliente, justamente por aquela conexão única de tocar no cliente, de ter que ser um pouco divertido, para não ser assim tão taxativo, né? Para não ser um atendimento assim que tem uma barreira no meio. Então nós se soltamos, nós falamos muito abertamente com o nosso cliente, temos aquela conexão muito forte, aquela ligação muito forte. Então isso vai dando assim tipo uma liberdade, e essa liberdade ela vai perdendo o limite, porque essa liberdade ela vai tipo assim, vamos deixando de lado o profissionalismo e vamos entrando que essa cliente eu posso atender de qualquer forma, essa cliente eu posso deixar ela esperando, essa cliente eu posso fazer o cabelo dela tipo mais ou menos, essa cliente eu posso falar algum tipo de palavra que eu uso dentro da minha casa,
fazer assim ligações, duplicidade. Então nós vamos perdendo aquele profissionalismo e vamos agregando ali então essa mistura, que é a mistura lá da nossa casa, nossa intimidade lá do nosso lar, a nossa liberdade, aquilo que nós falamos para os nossos pais, para os nossos irmãos, primos, e a gente vai levando isso gradualmente para dentro do salão. E parece até bobeira eu estar falando isso, mas eu vivo isso diariamente. Eu entro num salão de beleza aí por conta de 9 horas de uma segunda-feira e saio aí por conta de, às vezes, 8 horas da noite. Saio do salão de beleza, eu vou para um local onde eu vou ali dar aula, e aí então tem aquelas pessoas, aqueles alunos que estão ali iniciando, e os quais eles estão ali se policiando, que eu acho que não pode fazer isso, eu acho que não deve fazer isso. Enquanto isso, aqueles outros que estão lá dentro do salão, eles já perderam essa postura de que eu não devo fazer isso, eu acho que eu devo fazer aquilo, eu não devo fazer isso, e aquilo se tornou um costume, um hábito daquele profissional que já está lá, ele fazer justamente aquilo que lá no início ele mesmo dizia que não poderia, que ele não gostaria de ser atendido daquela forma, que ele não gostaria que o colega dele de trabalho fizesse aquilo com ele. Então, justamente todas as segundas-feiras, às 6h57 da manhã, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esses assuntos, que eles são invisíveis, né? Eles se tornam invisíveis, na verdade. E aí, então, a pessoa, ela, sem perceber, ela vai sendo levada. E se ela não estiver se policiando o tempo todo, é levada muito fácil. Porque o ambiente de salão, ele nos leva a fazer isso, porque é uma segunda família. Nós estamos ali todos os dias, nós temos, né, a cliente está ali às vezes 2 vezes na semana, 1 vez na semana, ou nós ficamos hoje em dia muito próximo devido à internet, nós conversamos com aquela pessoa, né? Então essa proximidade, ela vai gerando essa conexão e ela vai nos levando, é como uma onda, vai levando, e quando vê, pronto, nosso profissionalismo já foi, e aí nós estamos ali mergulhado numa outra família, e nós estamos ali com os mesmos problemas os quais nós temos dentro da nossa casa, que são as queixas um dos outros, né, que são o nosso ego falando mais alto, nos sentimos ofendidos com algumas palavras, porque nós não conseguimos fazer esta separação de onde termina, né, de até onde eu posso ir, e que o meu limite é tal, e então a partir desse limite começa o limite de outra pessoa, e se eu avançar esse limite, ela vai avançar o meu limite também, e aí as coisas elas vão ficando muito misturadas, elas vão ficando muito sem essa divisão de profissionalismo, e você vai levando a sua vida pessoal, você vai levando aqueles costumes que você tem dentro do seu lar para dentro do teu trabalho. Então, às segundas-feiras, eu venho aqui justamente para falar sobre o que é um ambiente de salão, falar sobre esses assuntos invisíveis, falar da postura do profissional, falar ali do uniforme, falar do código existente para o profissional da área da beleza, falar sobre o seu equipamento, falar sobre o seu atendimento, como deve ser o seu atendimento com o seu cliente, né, a sua postura dentro e fora, como que você quer ser visto como profissional da área da beleza. Então, são esses assuntos, trazendo aí os códigos certos para isso. Então, eu tenho assim uma bagagem já muito grande por estar há muito tempo dentro dessa área. Na verdade, eu nunca fiz outra coisa na minha vida, a não ser trabalhar dentro da área da beleza, a não ser se conectar todos os santos dias da semana
com clientes e com colegas de profissão, com escolas para área da beleza, com pessoas que estão envolvidas neste meio. Então eu trago assim uma bagagem de informações que elas são bastante preciosas e muito grande, porque eu também não sabia. Quando eu iniciei lá, eu também não sabia. E eu apanhei muito até entender que certas coisas, elas precisam ficar dentro da nossa casa. Certas coisas, elas precisam ser afloradas dentro de um ambiente de salão de beleza. Então, eu venho sempre às segundas-feiras falando sobre esses assuntos por eu entender que muitas pessoas precisam disso. Muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas elas não sabem como fazer essa separação. Então, eu tiro esse tempinho para estar aqui explicando, não é muito tempo, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muitos afazeres, muitas coisas durante o dia para fazer, tudo agendado, muitos compromissos, mas eu tiro esse tempinho para estar aqui e falar assim essa linguagem também que é muito simples, né? Eu falo uma linguagem bem simples porque eu acho que as pessoas elas entendem essa linguagem. Não adianta eu vir aqui e falar toda naquela linguagem complicada, aquelas palavras complicadas, porque na verdade eu quero passar para que a pessoa entenda qual que é o objetivo, para que ela entenda onde ela está entrando, para que ela entenda o que ela precisa entender. Então eu venho aqui e falo nessa linguagem simples aí, porque lá quando eu estou dentro de uma sala de aula eu percebo que as pessoas elas entendem uma língua mais simples do que uma língua uma linguagem um pouco mais diversificada, mais aflorada, mais técnica. Então, às vezes, quando é preciso explicar alguma coisa que seja bem técnico mesmo, então nós explicamos naquela língua bem técnica mesmo, vamos dizer assim, um produto cosmético, né, que tem lá a maneira dele ser feito, que os seus componentes, o que aquele componente faz, o tempo. Então a gente explica aquilo tudo tecnicamente e depois então a gente aborda todo aquele conteúdo numa linguagem mais diferenciada. Então a pessoa ela acaba absorvendo um pouco mais. Então por isso eu sempre estou aqui falando, né? Eu sempre falo, toma café comigo, né? Vem conhecer um pouquinho daquilo que você se preparou, você estudou lá, você vai entrar para a área da beleza, você vai pertencer a esse ambiente, então vem tomar café comigo, né, para saber um pouquinho mais, conhecer, se aprofundar um pouquinho mais. E quando você estiver lá nesse ambiente, que você, né, já está lá vivendo tudo isso, e lá um belo dia, se você passou por aqui, você vai lembrar de algum detalhe que, eu já ouvi isso, né? Alguém já me falou sobre isso. Isso aqui eu já ouvi falar em algum lugar. Eu tenho certeza que lá você vai lembrar de mim. Tenho certeza que quando você estiver lá dentro daquele ambiente, você vai me dar razão ou tirar a minha razão. Mas não importa. O que importa, não importa se eu tenho a razão ou se eu não tenho a razão. Importa é que eu falei que aquele ambiente ele seria dessa forma e que ele precisaria ser de tal forma. E importa que você lembrou. Importa que você, né, naquele momento você pensou assim, nossa, eu já ouvi uma pessoa falar sobre isso e realmente está acontecendo isso. E lá, sim, você vai precisar ir tomar a sua decisão e entender o que é preciso fazer naquele momento. Porque são tantos detalhes vividos dentro de um espaço de beleza o dia inteiro. Muitas pessoas diferenciadas, são muitas personalidades diferenciadas e cada personalidade o profissional ele precisa tratar de uma forma. Existem clientes que elas querem conversar, existem clientes que elas não querem conversar, existem clientes que elas se abrem com você, existem clientes que colocam uma barreira
ali. Existe aquela cliente que ela tem um nível de exigência tão alto, tão elevado, e existe aquela cliente que para ela tanto faz. E o ambiente de salão, ele não é só da cliente, o ambiente de trabalho, ele é também seu, ele é também do proprietário aonde você trabalha, ou se você é o proprietário. Muitas vezes você tem que vestir a máscara do proprietário, aí você tem que vestir a máscara do profissional, você tem que vestir a máscara do colega de trabalho. Então, você vive ali fazendo o dia todo, você vive colocando máscaras, porque muitas vezes você vai precisar dessas máscaras para você alcançar a expectativa de alguém, esse alguém que pode ser ali o seu companheiro de trabalho, né? Pode ser o seu cliente, pode ser uma pessoa que passou por ali, pode ser uma pessoa que é um prospecto de cliente, né? Então, eu sei que a gente precisa estar se posicionando o tempo todo, se policiando o tempo todo, para não embarcar nessa situação, a qual eu já falei bastante hoje, que é você fundir aquilo que você é dentro da sua casa e você ser dentro do seu trabalho. Então, isso que eu tô falando pode ficar confuso. Então eu não devo ser quem eu sou? Não, não é isso que eu tô falando. Eu estou falando de comportamento, né? Então você tem um comportamento mais de liberdade dentro da sua casa, de falar, sei lá, palavras corriqueiras, palavras de dualidade, esse tipo de coisa, né? E dentro do seu trabalho você pode sim fazer esse tipo de coisa? Pode, mas não pode fazer como você faz dentro da sua casa, porque você vai acabar levando o seu lar lá para dentro, né? Vai formar uma extensão, e aí a outra pessoa forma uma extensão também, e a outra forma uma extensão também, e aí dá os conflitos, porque nós vivemos em casas separadas, temos criações separadas, nossos pais, os costumes, os nossos hábitos, a nossa maneira de sentar, a nossa maneira de comer, né? Então nós devemos nos policiar o tempo todo para não levar isso para dentro do salão. E como eu disse antes, esses mínimos detalhes, eles vão ficando invisíveis. E para que isso não aconteça com você, eu estou aqui toda segunda-feira aí falando de posicionamento, de ambiente, como que deve ser, a música que deve ter lá, o seu comportamento, como você deve ser visto, entre outros assuntos, os quais são importantíssimos. Parece bobeira? Sim, parece bobeira. Imagina que eu não vou saber como me portar no meu trabalho. Imagina, eu saí de um curso agora, eu sei, né, me falaram isso, me falaram aquilo, e aí você começa a ir. E lá então é que vai acontecer os fatos, lá é que vai acontecer os detalhes. E você precisa estar sempre preparada, sempre buscando, sempre estudando, sempre se posicionando cada vez mais, né? Fazendo conexões com pessoas, as quais elas também te posicionam, né? Então existem vários tipos de posicionamento do profissional da área da beleza, vários posicionamentos, e conforme você vai estudando, conforme você vai saindo da tua cidade, conforme você vai buscando cursos, conforme você vai conhecendo pessoas, então você também vai se moldando, né? Se moldando em pessoas que estão muito além, que alcançaram um nível muito alto, e aí então você começa a seguir essa pessoa, você começa a ver como é que essa pessoa fez, por que ela tá lá, como que ela tá lá, e aí você começa a investigar, né, o posicionamento dessa pessoa, né, como que ela toda a vida se comportou, qual que era o assunto dela com o cliente dela, com o colega de trabalho dela, qual que era o relacionamento dela com o ambiente o qual ela trabalhava, com a empresa o qual ela trabalhava, quais os produtos que ela utiliza, como que ela se veste, como que ela se porta, como que ela fala, como que ela tá o tempo todo. Então você também vai se moldando, você vai buscando esse tipo de comportamento e você vai alcançando nível
também de um dia você estar num patamar bastante elevado, e aí então você começa a olhar para trás e você começa a enxergar isso que eu estou falando aqui agora, né? Que são esses detalhes os quais nós deixamos passar despercebido, os quais, se nós não tivermos assim uma disciplina, né, durante o dia a dia, nós vamos sendo levados. E obviamente não existe isso, culpa, né? Ai, a culpa é isso, a culpa é do fulano, a culpa é daquilo. Não é. Nós vamos sendo levados, porque isso faz parte do ser humano, ele ir levado pelas situações. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Eu espero que você tenha entendido o porquê que existe o Toma Café Comigo. Eu espero que você tenha entendido o porquê que todas as segundas-feiras eu estou por aqui às 6h57 da manhã. E eu espero que na segunda-feira que vem você esteja comigo, tanto aqui quanto lá no YouTube também, para a gente levar esse bate-papo aí, para a gente falar sobre esses detalhes. E na semana que vem eu vou abordar um assunto bastante interessante, que ele faz parte total do cotidiano de um profissional da área da beleza. Vou estar trazendo, acompanhe os stories aí, que esse conteúdo ele vai estar sendo postado nos stories, e vou estar abordando ele na segunda-feira, e eu espero que você esteja aqui. Durante a semana eu vou estar dando alguns insights, né, sobre esse assunto, e eu espero que você esteja aqui comigo. Tenha uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, e eu espero que amanhã também, terça-feira, você esteja lá na aula técnica sobre escovas capilares. E até mais.